Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui do canal X Investimentos Esportivos. E para essa terça-feira, 18 de maio de 2021, teremos 7 palpites. Vamos começar na Copa da Turquia e vamos fechar na Libertadores. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. E bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Antalyaspor e Beşiktaş, jogo válido pela final da Copa da Turquia, jogo que bota frente a frente o time do Antalyaspor, que é um time que não vem muito bem, não vinha muito bem no campeonato turco, e nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. Enquanto a equipe do Beşiktaş, atual campeã do campeonato turco, tem de 3 vitórias e 2 derrotas. Aqui é uma competição diferente, uma competição mata-mata, mas mesmo assim eu acredito que a equipe do Beşiktaş chega num momento melhor, chega com a confiança maior, até porque acabou de ganhar o título do campeonato nacional. Enfrenta uma equipe que não vem tão bem, não vinha tão bem na competição nacional, e eu acredito que isso pode fazer a diferença nessa final, até porque o time do Beşiktaş é mais equipe, é mais time. Então o nosso palpite para esse jogo é um empate anula aposta no Beşiktaş, odd está na casa de 1,41, porque eu acredito que a equipe do Beşiktaş é mais time, deve começar o jogo muito mais em cima, deve pressionar, e o momento do Antalyaspor não é tão bom. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. A equipe não vem bem, enquanto a equipe do Beşiktaş vem voando, vem campeão, vem com a moral lá em cima e vem para buscar esse segundo título na temporada. Sem falar que a equipe é muito mais qualificada. Por isso eu acredito que ao menos um empate o Beşiktaş deve tirar desse jogo e vamos em busca da vitória. Por isso, empate anula aposta no Beşiktaş, odd na casa de 1,41. Passando agora para Brighton e Manchester City, jogo válido pela Premier League, penúltima rodada. Manchester City atual primeiro colocado com 83 pontos e o Brighton ali 17º com 38 pontos. Duas equipes não têm o que fazer na competição, apenas cumprir tabela, mas pelo lado do Manchester é um bom jogo para testar novos jogadores, para dar ritmo aos que já vinham jogando, visando a final da Champions League. Jogo que coloca equipes em momentos bem opostos, né? Enquanto o Brighton é o primeiro time fora da zona, não tem muito o que fazer, vem de uma oscilação muito grande nos últimos jogos. A equipe do City vem jogando muito bem, nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e apenas 1 derrota para o Chelsea, e é um jogo que, na minha visão, por mais que o City deva entrar com time misto, alguns jogadores devem jogar para manter o ritmo para a final da Champions League. Por isso, nosso palpite para esse jogo é um City para vencer, odd está na casa de 1,51, porque o City, quando pega a equipe do Brighton, nos últimos 5 jogos, são 5 vitórias do City. O City tem um puta elenco, é um time muito forte, uma equipe muito qualificada, e pega a equipe do Brighton, que nos últimos 5 jogos são 2 empates, 2 derrotas e apenas 1 vitória. E mesmo o City naquele desfalque, é mais time, é mais equipe, e Gabriel Jesus, Ferran Torres, essa galera que vem mais do banco precisa muito mostrar serviço para, quem sabe, até conseguir uma vaguinha no time titular ou entrar bem numa final de uma Champions League. Por isso eu acredito que o City deve vencer, é mais equipe e precisa mais dessa vitória para continuar com gás, para continuar com a autoestima lá em cima. Por isso, City para vencer, odd na casa de 1,51. Passando agora para Palmeiras e Defensa e Justiça, jogo válido pela Libertadores Grupo A. Palmeiras classificado em primeiro com 12 pontos e o Defensa e Justiça ali em segundo com 5 pontos. Mesmo o Palmeiras classificado nesse grupo, eu acredito que deve ser um jogo para gols. Por quê? Do Defensa até o Universitário é apenas uma diferença de 4 pontos. A vitória é muito importante para o Defensa e Justiça, ou até mesmo um empate visando a última rodada para sua classificação às oitavas de final. O Palmeiras deve ter o foco mais na semifinal do Campeonato Paulista, mas eu acredito que ao menos 2 gols aqui deve ser possível, porque a equipe do Defensa deve vir para cima, deve impor o seu jogo, e a equipe do Palmeiras tem um contra-ataque muito forte. Sem falar que os últimos 5 jogos do Palmeiras, 3 tiveram 2 gols ou mais. Já no caso do Defensa, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, principalmente em jogos bem recentes, nos últimos 3 jogos,
todos tiveram 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols, a odd está na casa de 1,35, mas é um jogo com 5, 10 minutos, essa odd está batendo 1,50 e tem muito valor, porque são duas equipes que quando se enfrentam estão com os ânimos à flor da pele, estão com uma tendência muito boa para gols e o jogo é de suma importância para o defensa. Então o defensa deve vir para cima, deve se impor na partida, mas o Palmeiras, pelo momento que o Palmeiras vem vivendo, com 5 vitórias seguidas, seja no Paulista, seja na Libertadores, acredito que deve ser um jogo para gols. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali mais ou menos com 10 minutos de jogo. Passando agora para The Strongers e Santos, outro jogo válido pela Libertadores, agora pelo grupo C. O Santos atual segundo colocado com 6 pontos e o The Strongers ali em quarto com 3 pontos. Jogo que bota também duas boas equipes e um jogo de suma importância na competição. Até porque quem ganhar aqui, principalmente do The Strongers, volta para a briga e o Santos praticamente encaminha sua classificação. Praticamente não, mas se mantém ali no bolo para a classificação às oitavas de final. Então é mais um jogo que eu acredito que gols deve ser a tendência do jogo, até porque o The Strongers nos seus últimos 5 jogos todos tiveram 2 gols ou mais. Já no caso do Santos, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,31, mas ali com 10, 15 minutos essa odd está batendo 1,50. E na minha visão, era um jogo até com uma boa tendência de mais de 2.5 gols. Mas como o Santos vai jogar na altitude, deve jogar um pouco mais retraído, a equipe do The Strongers deve sair para o jogo, eu acredito que deve começar um pouco mais truncada a partida, um pouco mais estudado, o que pode favorecer essa odd subir e a gente pegar no mais de 1.5 gols, que na minha visão é um pouco mais seguro. Até porque quem fizer o gol aqui, a outra equipe tem que sair para o jogo, tem que tentar um empate e pode até dar espaços para tomar mais, até porque é de suma importância a vitória tanto para o The Strongers como para o Santos, uma vez que caso quem vence, o The Strongers, no caso do The Strongers, volta para a briga e o Santos se mantém nessa briga para definir na última partida. Então um jogo com uma boa tendência para gols, mas como eu acredito que deve começar um pouco mais truncado, o nosso palpite é mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 10, 15 minutos de jogo. Passando agora para River Plate do Paraguai e Peñarol, jogo válido pela Copa Sul-Americana, grupo E, Peñarol ali em primeiro com 12 pontos e o River Plate em segundo com 7 pontos. Jogo que pode selar, né, a classificação do Peñarol à próxima fase, mas para isso vai precisar ao menos do empate com a equipe do River Plate. Mas aqui, galera, não tem muito o que fazer, né? A equipe do Peñarol se mostrou ser muito mais superior do que as outras equipes e a equipe do River Plate, na minha visão, não tem uma força tão grande para até mesmo ganhar do Peñarol. Pode acontecer? Pode acontecer, mas eu acredito que o mercado de gols aqui que deve ser o favorável. Porque o River Plate nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Já no caso do Peñarol, nos seus últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. E no primeiro confronto entre essas duas equipes, 3-0 para o Peñarol. Por isso, nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,40. E um jogo com 5 minutos, essa odd já bateu 1,50 e tem muita tendência. Até porque o Peñarol se mostrou muito forte, vem de 5 vitórias seguidas, vitórias com placares bem elásticos, como 4-0, 3-0, 5-1, 4-1. Enquanto a equipe do River Plate também vem marcando alguns bons gols, vem oscilando muito na competição, mas a equipe do Peñarol é mais qualificada, é mais time. Caso tome o gol, vai sair, deve achar o seu gol também. Então, um jogo que tem uma tendência muito boa para gols. Até porque o Peñarol pode já selar a sua classificação nessa partida e a equipe se mostrou ser muito forte, ser muito qualificada para isso. Então, eu acredito que ao menos 2 gols nesse jogo deve ser possível. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 com 5 minutos de jogo. Passando agora para Fluminense e Júnior Barranquilla, outro jogo válido pela Libertadores. Grupo D, Fluminense atual primeiro colocado com 8 pontos e o Júnior em terceiro com 3 pontos. Apenas o empate já classifica o Fluminense à próxima fase, mas é um jogo bem duro, um jogo bem truncado na minha visão, mas eu acredito que também deve ser um jogo para gols.
até porque o Fluminense nos seus últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. Já no caso do Júnior, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. E no primeiro confronto entre essas duas equipes, 1-1. Então por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,35 e com 10 minutos de jogos mais ou menos, essa odd está batendo 1,50 e tem muita tendência, porque o Fluminense vem muito forte nessa Libertadores, até uma grande surpresa pela posição, pelos jogos que a equipe vem fazendo na competição continental, mas agora enfrenta a equipe do Júnior, que tem uma tendência de ser um pouco mais retraída, jogos mais truncados. Por isso nosso palpite é para ao menos 2 gols no jogo, porque apesar do Fluminense vir num bom momento, não vem marcando tantos gols assim. Na Libertadores sempre tem uma certa dificuldade, os gols acabam saindo mais ali no segundo tempo, então é uma odd muito boa para subir e pegar ela um pouco mais valorizada e com uma boa tendência, até porque o Júnior precisa muito da vitória para continuar sonhando com as oitavas de final, e o Fluminense, caso tome o gol, vai ter que sair pro jogo, vai ter que se expor, acaba podendo fazer o seu ou até tomar mais. Por isso eu acredito que ao menos 2 gols é sim possível, então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com mais ou menos 10 minutos de jogo. E passando para o último jogo do dia, Universitário do Peru e Independente Del Valle. Outro jogo válido pela Libertadores, também do grupo A. Del Valle terceiro com 4 pontos, Universitário em último com 1 ponto. Jogo de suma importância para ambos. O Del Valle precisa vencer para continuar sonhando com as oitavas de final e o Universitário precisa vencer para entrar no bolo e até sonhar com a próxima Sul-Americana. Com a próxima não, com a Sul-Americana que já está em andamento. Jogo que na minha visão também tem uma boa tendência para gols, até porque são duas equipes teoricamente, na teoria, principalmente o Universitário, de sistema defensivo mais frágil e vem representando isso em seus jogos, até porque o Universitário nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Já no caso do Independente Del Valle, nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram 2 gols ou mais. E no primeiro confronto entre essas duas equipes, o Del Valle levou a melhor e venceu por 4-0. Por isso, nosso palpite para esse jogo é mais de 2.0 gols. Odd já está na casa de 1,50 e é um jogo que, na minha visão, tem uma tendência até para mais de 2.5 gols. Mas como a Libertadores nesses últimos dias vem com a tendência de jogos mais truncados, de jogos mais travados, eu acredito que ao menos 2 gols aqui deve ser possível. Vindo o terceiro é o nosso bônus, é a nossa coroação. Como eu falei, um jogo com uma tendência muito boa para gols, até porque o Del Valle precisa muito da vitória, o Universitário também precisa. E no primeiro confronto entre essas duas equipes foi um jogo muito aberto, um jogo de muita força do Del Valle, e para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente, até porque a equipe do Universitário mostrou ser a pior equipe do grupo, vem tomando muitos gols, mas também vem fazendo o seu golzinho. E a equipe do Del Valle é uma boa equipe, deve brigar por essa segunda vaga, então deve fazer de tudo pela vitória. Por isso, mais de 2.0 gols, odd já está na casa de 1,50, é o nosso palpite para Universitário e Independente Del Valle. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 7 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!